Antes dos dinossauros reinarem sobre a Terra, antes das aves cortarem os céus, havia outra força dominando o planeta. Criaturas com asas de 1 metro, com corpos blindados como armaduras e mandíbulas capazes de esmagar uma rã inteira. Sim, eram insetos. Não os pequenos que conhecemos hoje, mas titãs, gigantes. Esquecidos no tempo, preservados em pedra e agora desenterrados para você conhecer. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ama ciência, mistérios da natureza e histórias escondidas nos fósseis do passado, este vídeo foi feito para você. Antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se esse tipo de conteúdo te encanta, te surpreende ou te faz refletir, deixe o seu like agora mesmo. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo. Número 1. A libélula gigante que reinava os céus. Imagine uma libélula com o tamanho de uma águia. Esse era o reino da Meganeura, o maior inseto voador já registrado. Suas asas se estendiam por mais de 70 centímetros, maiores que o braço de uma criança. Ela voava silenciosa sobre as florestas carboníferas, onde cada folha era gigantesca e o ar era denso de oxigênio. A Meganeura não era só grande, ela era predadora, caçando outros insetos, pequenos anfíbios e até criaturas recém-chegadas à Terra. Quando ela voava, era como se um drone tivesse atravessado os céus há 300 milhões de anos. E ela fazia isso com leveza, com olhos compostos capazes de ver em quase 360 graus e asas que pareciam cortinas vivas. Número 2. O oxigênio que criou gigantes. Você já se perguntou o que limita o tamanho de um inseto? A resposta está no que você está fazendo agora: respirar. Os insetos não têm pulmões como nós. Eles respiram através de um sistema de túneis, chamados traqueias, que transportam o oxigênio diretamente às células. No período carbonífero, o planeta tinha 35% de oxigênio na atmosfera. Hoje temos cerca de 21%. Isso significa que respirar era mais fácil e, por consequência, crescer também. Com esse excesso de oxigênio, os insetos podiam ter corpos maiores, asas mais largas e músculos mais potentes sem sufocar. A Terra era um mundo de titãs alados e rastejantes, graças ao próprio ar que envolvia o planeta. Número 3. Os insetos vieram antes das árvores. Sim, os insetos chegaram antes das árvores. Há mais de 410 milhões de anos, enquanto os primeiros peixes ainda estavam decidindo se iam nadar ou rastejar, os insetos já estavam conquistando a terra firme. As florestas ainda não existiam como hoje. Mas os insetos caminhavam entre musgos, samambaias e fungos gigantescos. Eles eram os pioneiros da superfície terrestre. Número 4. Centopeias de 2,5 metros, à sombra no chão da floresta. Você está caminhando por uma trilha antiga. Folhas crocantes sob os pés, e então uma sombra passa rastejando. Mas não é cobra. É uma centopeia de 2,5 metros. A Arthropleura foi um dos maiores artrópodes terrestres da história. Seu corpo era segmentado, forte, blindado, com placas resistentes. E o mais impressionante, ela era herbívora, mas nem por isso era inofensiva. Com seu tamanho, sua força e sua estrutura corporal, ela não tinha predadores naturais. Ela era soberana no solo da floresta pré-histórica. Número 5. Construtores do ciclo da vida. Antes dos mamíferos cavarem tocas, antes dos pássaros espalharem sementes, foram os insetos que deram à vida terrestre sua ordem natural. Eles reciclavam nutrientes, espalhavam esporos, criavam túneis que fertilizavam o solo e ajudavam a decompor a matéria morta. Sem eles, as florestas não teriam raízes tão fundas, e a vida talvez nunca tivesse dado certo fora da água. Número 6. Voavam melhor que pássaros. Muitos insetos antigos tinham 4 asas com movimentos independentes. Eram voadores multidimensionais. Conseguem pairar como helicópteros, girar no próprio eixo, recuar no ar. Eles não voavam só para fugir. Voavam para caçar, para conquistar, para explorar. E faziam isso com um domínio aéreo que só muito mais tarde seria copiado pelos pássaros. Número 7. Fósseis em alta definição. O detalhe dos fósseis de insetos é quase poético. Consegue-se ver o padrão das asas, a curvatura das antenas, até vestígios do aparelho bucal. É como se a natureza tivesse assinado um retrato em pedra, uma memória vívida de uma era que não volta. Número 8. Escorpiões do tamanho de um gato selvagem. O Pulmonoscorpius era um escorpião marinho, com quase 1 metro de comprimento. Seus ferrões podiam perfurar com facilidade a pele de presas, e ele vivia em regiões pantanosas, onde o silêncio reinava. Quando ele emergia da água, era como um pesadelo molhado vindo do fundo da pré-história. Número 9. A queda dos gigantes. Com a queda dos níveis de oxigênio e o surgimento de predadores como répteis e aves primitivas, os insetos gigantes perderam seu trono. A natureza é cíclica, onde um império cai, outro se levanta, mas os rastros daqueles reis ainda estão sob nossos pés. Número 10. O som que rasgava a floresta, as cigarras pré-históricas. Imagine a floresta envolta em um silêncio espesso. Os galhos rangem, os ventos são pesados e o ar denso parece parar no tempo. E então, um som, não um canto suave, mas uma vibração intensa, constante, ensurdecedora.
Esse era o som das cigarras do passado. Algumas espécies extintas, como as cicadomorfas jurássicas, emitiam ruídos capazes de atravessar florestas inteiras. Seus corpos amplificavam o som como instrumentos de bronze. Talvez fosse um chamado de acasalamento. Ou talvez um grito ancestral dizendo, estamos vivos. E o mais incrível, essas cigarras não cantavam com cordas vocais. Elas vibravam placas em seus corpos, amplificando pela ressonância do próprio exoesqueleto. Eram instrumentos vivos, orquestras da floresta esquecida. Número 11. Abelhas antigas, as primeiras guardiãs das flores. Muito antes dos campos floridos que conhecemos, antes dos humanos sequer existirem como ideia, as abelhas já trabalhavam. Fósseis preservados em âmbar mostram abelhas com 95 a 100 milhões de anos. Elas não apenas viviam, já mostravam comportamento social avançado. Polinizavam as primeiras plantas com flores, dando origem ao ciclo de vida floral, que hoje sustenta ecossistemas inteiros. Pense nisso, toda vez que você vê uma flor, um campo, uma árvore frutífera, há o trabalho de milhões de abelhas ancestrais por trás. Elas ajudaram a colorir o mundo. Número 12. Cupins e o início da civilização subterrânea. Cupins não são novidade, muito pelo contrário. Há registros fósseis de cupins em colônias organizadas há mais de 120 milhões de anos. Isso significa que, enquanto os grandes dinossauros reinavam na superfície, uma sociedade subterrânea já construía impérios abaixo da terra. Túneis, câmaras reais, castas sociais, rainhas protegidas por operários, larvas alimentadas com precisão. Não estamos falando de inteligência como a humana, mas estamos falando de organização, de instinto coletivo, de sobrevivência em rede. Número 13. Insetos que se regeneravam. Sim, insetos pré-históricos mostravam indícios de regeneração parcial. Há fósseis que revelam asas quebradas tentando se reconstruir. Patas crescendo novamente, mesmo que tortas. Um braço de volta à vida. Uma segunda chance biológica, um lembrete de que a vida, mesmo em sua forma mais simples, busca continuar. Ela tenta, ela se reconstrói. Mesmo no silêncio da pedra, a vida resiste. Número 14. Baratas. Testemunhas da eternidade. Detestadas por muitos, ignoradas por outros, mas as baratas são sobreviventes supremos. Estão na Terra há mais de 300 milhões de anos. Sobreviveram a erupções vulcânicas, eras glaciais, extinções em massa, meteoros e, ironicamente, até ao surgimento dos humanos. E enquanto os impérios se levantam e caem, elas continuam caminhando, adaptáveis. Resilientes, quase eternas. Número 15. Insetos que comiam rãs. Sim, houve um tempo em que o predador não era um réptil, nem um mamífero. Era um inseto. Alguns membros antigos dos odonatos, antepassados das libélulas, atingiam tamanhos tão grandes que eram capazes de capturar pequenos vertebrados vivos, rãs primitivas, filhotes de anfíbios, criaturas frágeis. Todas podiam virar refeição. Seus mandíbulas afiadíssimas e velocidade de voo tornavam o ataque quase invisível. Uma caçada aérea, silenciosa, mortal. Quando falamos de poder, pensamos em dinossauros. Quando falamos de mistério, pensamos em civilizações perdidas, mas raramente lembramos do que veio antes de tudo isso. Um tempo em que o pequeno era gigante, em que o ar permitia asas de 1 metro e silêncios preenchidos por zumbidos ancestrais, em que criaturas minúsculas esculpiam o equilíbrio da vida antes mesmo que a Terra fosse chamada lar. Os insetos pré-históricos não foram apenas estranhos, eles foram essenciais, eles foram soberanos. E mesmo esquecidos, ainda estão entre nós, nas asas da libélula, no andar da formiga, no zumbido de uma abelha no verão. Eles estão vivos, dentro da história. E se esse vídeo te fez sentir um pouco disso, honre essas criaturas com um gesto simples. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque aqui, cada fóssil tem alma. Cada palavra tem propósito. E como diria a essência desse canal, as pessoas vão esquecer os nomes desses insetos, mas elas nunca vão esquecer como você fez elas se sentirem ao contá-los.